No material de apoio, a gente vai estudar agora sobre compressores. Material de apoio, pela finalzinho do material, tem falando sobre os compressores. Aqui, página aproximadamente é 114. Bem, compressor é responsável pela sucção e compressão do fluido refrigerante proveniente do evaporador. Na refrigeração são utilizados praticamente todos os tipos de compressores, né? Aqui tem alguns modelos, tá, de compressores, não são todos. Apesar de estar falando aí praticamente todos, tá? Todos os mais convencionais, né? De aplicações mais convencionais. Mas tem vários outros de aplicação industrial que não faz parte aqui dessas classificações, tá? A classificação de compressores é bem maior. Aqui ele faz a classificação de duas maneiras, tá? Os compressores de deslocamento positivo e os compressores dinâmicos. Na categoria dos de deslocamento positivo, posso ter compressores alternativos e rotativos. E na categoria dos rotativos, eu posso ter compressores parafuso, scroll, pistão rolante e palhetas, né? Pistão rolante é o compressor rotativo propriamente dito, aquele que a gente conhece em refrigeração, tá? Mas compressor rotativo, ele envolve todos esses compressores que trabalham no princípio, né, de rotação, tá? Diferente do compressor alternativo que trabalha no princípio linear, né? O pistão, pelo menos, né? O processo de compressão acontece lá num princípio linear, aqui é em rotação, tá? Por isso que faz parte de uma categoria de rotativos, o parafuso, scroll, pistão rolante, que é o compressor rotativo mesmo, que a gente conhece, e sistema de palhetas, que normalmente é sistema para bomba de vácuo. Tá? E por último aqui tem os dinâmicos, que são os compressores centrífugos muito utilizados aí nos equipamentos tipo estilo. A gente vai conhecer de um por um. Qual é a característica, o que caracteriza um compressor ser de deslocamento positivo? É o fato dele aumentar a pressão do vapor do refrigerante através da redução do volume da câmara de compressão, tá? Através da aplicação de trabalho mecânico no mecanismo de compressão. Então, o deslocamento positivo são caracterizados pelo aumento de pressão devido à redução do volume da câmara de compressão. Como assim redução? O pistão vai subir se for alternativo, o pistão vai girar se for rotativo, ou se for do tipo scroll, né? Então se for do tipo parafuso, aqui, o pistão vai girar e vai diminuir, né? Vai comprimir o fluido refrigerante, vai diminuir o volume do fluido refrigerante. Com isso, com a diminuição do volume, acarreta aí num aumento de pressão, tá? Então aqui a gente tem as figuras, né, de compressor, por exemplo, aqui os alternativos. Esse aqui é um alternativo do tipo hermético, esse aqui é um compressor alternativo do tipo semi-hermético, tá? Compressor parafuso, constituído de dois fusos aqui, ó, dois fusos, um chamado de macho, outro de fêmea. O compressor rotativo, compressor scroll e o compressor do tipo palhetas, tá? Os tipos palhetas. Os compressores dinâmicos, que caracteriza aí os compressores dinâmicos, né? Ele aumenta a pressão do vapor refrigerante através da transferência contínua do movimento angular pelas pás do rotor, acelerando o refrigerante, seguido de uma conversão desse momento em um aumento de pressão, isto é, a conversão da energia cinética em energia de pressão. Os compressores centrífugos são exemplos de compressores dinâmicos, né? O que é usado no caso aí em refrigeração, tá? No caso aqui a gente tem aqui, ó, os que ele está chamando de pás, né? Pelas pás do rotor, isso aqui é as pás, tá? Que normalmente aqui isso pode ser simples estágio ou duplo estágio. Nesse caso aqui é duplo estágio, são duas pás, né? Então ele simplesmente puxa o fluido refrigerante aqui desse compartimento, desse componente que é o evaporador. Ele succiona o fluido refrigerante. Por que ele succiona? Porque aqui está em movimento circular, tá? Movimento giratório. No momento que ele faz movimento giratório, ele gera uma energia cinética. Essa energia cinética vai ser transformada em energia de pressão, tá? Devido aí o que ele fala que é a transferência contínua no momento angular pelas pás do rotor, né? Pelo momento angular aí das pás do rotor, tá? Então, esse aqui é um princípio físico, né? De transformar a energia cinética, tá? Em energia de pressão devido aí o giro dessas pás. A gente vai estudar com mais detalhe o sistema de compressão de cada
componente desse conforme for passando cada disciplina, tá? Então isso aqui no caso é conceito de industrial. Mas aqui tem um exemplo de uma aplicação desse compressor, né, num sistema aí do tipo chiller com compressor centrífugo. Tá? Então tem um equipamento aqui do tipo chiller com compressores centrífugos. Não só dessa forma que os compressores podem ser classificados, aqui a gente está classificando de acordo com o sistema de compressão, né? Ele pode ser classificado como deslocamento positivo ou dinâmico, né? De acordo com o sistema de compressão dele, de que forma ele comprime o fluido refrigerante, tá? Ou de que forma ele eleva a pressão do fluido refrigerante. Aqui tem uma outra classificação que é de acordo com o tipo de acoplamento. Como assim acoplamento? É como é que o sistema elétrico se acopla ao sistema mecânico, tá? Então aqui a gente pode estar chamando isso de compressor tipo aberto, tipo hermético ou tipo semi-hermético. Tá? Então a gente tem mais essas três classificações de acordo com o tipo de acoplamento. Aí nessa classificação analisa-se como o motor elétrico está instalado com o compressor, propriamente dito, que é a parte mecânica executa a sucção e a compressão. O motor elétrico pode estar junto do compressor em uma mesma carcaça, e por essa carcaça não possibilitar consertos, né, manutenção, chamaremos de componente de compressor hermético. Então a gente tem aqui, no caso, compressor hermético. Compressor hermético numa carcaça de aço totalmente soldada, aqui tem a listrinha de solda, marca aqui de solda, tá? E indicando aí que você não consegue realizar manutenção no sistema mecânico ou no sistema elétrico. Então, o que caracteriza os compressores herméticos? Eu tenho o sistema elétrico, dotado aqui do motor elétrico, né, que isso aqui representa o estator do motor elétrico. Tem o motor elétrico, aqui a bobina, né, elétrica, juntamente com o estator, o rotor. Tá? O sistema elétrico dele acoplado diretamente aí no sistema mecânico, no bloco mecânico, os dois na mesma carcaça. Tá? Estão contidos no interior aí na mesma carcaça, ou seja, o fluido refrigerante tem contato, o óleo tem contato todo com o sistema elétrico. Então isso caracteriza aí um sistema hermético, tá? Que não possibilita conserto, uma vez que apresenta defeito elétrico ou mecânico no interior aí dos componentes do compressor, esse compressor é descartável. Tá? Próximo aí é os compressores do tipo hermético. O motor elétrico pode estar junto ao compressor em uma mesma carcaça, se essa carcaça possibilitar consertos, manutenção. Chamaremos esse componente de motor compressor semi-hermético. Então, qual é a característica de um compressor semi-hermético? Até pode o sistema elétrico estar na mesma carcaça, no mesmo bloco, porém ele possibilita manutenção. E também é um caso que o fluido refrigerante não está em contato diretamente com o sistema elétrico. Tá? Então aqui a gente tem o sistema mecânico e a gente tem o sistema elétrico. Aqui está o óleo e aqui circula o óleo no cárter do compressor e aqui também circula o fluido refrigerante. E os dois sistemas, tanto o elétrico como o mecânico, estão no mesmo bloco, na mesma carcaça, mas eles estão divididos, em áreas divididas. Isso aqui é uma parede que isola um do outro, ou seja, o sistema elétrico não tem contato nem com óleo nem com fluido refrigerante, apesar de estarem na mesma carcaça, mas estão em locais separados, né, são isolados, e também essa carcaça possibilita manutenção. Por que ela possibilita manutenção? Pelo fato de ela ser parafusado. São parafusos, né, que prende aí todo o sistema mecânico da carcaça. Tá? Então aí parafusado. Aqui a gente também tem um compressor do tipo parafuso. No caso aí o sistema parafuso também com do tipo semi-hermético. Tá? Também do tipo aí semi-hermético. E por último, se o motor elétrico não estiver junto do compressor em uma mesma carcaça, e se essa carcaça que contém apenas a parte de compressão, ou seja, o compressor possibilitar consertos, manutenção, chamaremos esse componente de compressor aberto. Deixa eu ver se tem aqui o exemplo de um sistema aberto. Tem o próprio centrífugo, né? Aqui mostra aqui o compressor centrífugo, o sistema mecânico, o sistema elétrico em
ambientes, componentes aqui separados, tá? Deixa eu ver se tem outro. Não. Tá. Mas o compressor aberto, o que caracteriza ele é que o sistema elétrico e o sistema mecânico não estão na mesma carcaça, tá? Então eu tenho um bloco aqui fechado só para o sistema mecânico e eu tenho um motor elétrico separado. E aí eu vou ter um eixo, né, ligando aí, transmitindo o movimento do motor elétrico para o sistema mecânico, né? Vou ter que ter um sistema de eixo ou correias, né, com volante e correia, tá? Para transmitir essa movimentação aí para o sistema mecânico. E se esse sistema mecânico possibilitar a manutenção, então a gente tem o que a gente chama de compressor aberto, tá? E o que caracteriza aí o sistema mecânico de cada um? Como é que funciona o sistema de compressão, né? A gente vai apenas comentar um pouco, né, sobre cada um. Aqui a gente tem o processo de compressão de um sistema alternativo, tá? O sistema alternativo a gente é composto aí do cilindro, tá? O cilindro. Aqui a gente tem a placa de válvula, composta aí da válvula, no caso de descarga, válvula de sucção, válvula ou lâmina, né, de descarga ou lâmina de sucção, tá? Aqui a gente tem o pistão, aqui a gente tem a biela do pistão, tá? E aqui o sistema de contrapeso, né, para poder aí. Então, o que acontece? O pistão faz movimento linear, né? Sobe, desce, ou vai para frente, para trás, tá? E esse movimento, no momento que o pistão ele desce, ele gera uma pressão negativa no interior aqui do cilindro, da câmara de compressão. No momento que ele desce e gera essa pressão negativa e chega no ponto morto aqui inferior, a válvula de sucção ela se abre, ela permanece fechada enquanto o pistão está subindo, e quando o pistão desce, devido à pressão negativa, essa válvula se abre e entra fluido refrigerante aqui pela sucção e preenche todo o interior do cilindro. No momento que o pistão chega no ponto morto superior, no ponto morto inferior, ele atinge o máximo de pressão negativa que ele poderia atingir no interior do cilindro, né? Pressão de vácuo aqui no interior do cilindro. Então ele começa a subir. No momento que ele sobe, o fluido refrigerante que está dentro desse recipiente já começa a ser comprimido, diminuída a pressão dele. Começa o processo de compressão. Aqui, o processo de compressão já começa. No momento que começa o processo de compressão, a pressão fica positiva aqui dentro e começa a aumentar. E essa válvula ela faz o que? Ela se fecha. Enquanto o ponto de descarga, a válvula de descarga, na verdade, continua fechada. Quando que ela vai se abrir? Quando chegar ao ponto de descarga, ao ponto de pressão de descarga, tá? Que vai vencer uma mola, porque o que mantém essa válvula fechada, tá? É uma mola. Então, a pressão aqui no interior do cilindro precisa vencer a pressão que a mola está fazendo na válvula de descarga, tá? Então, vai chegar um ponto em que ele vai vencer essa pressão. Começa a aumentar, a coloração aqui, ó, tá ficando vermelha, né, indicando que está acontecendo o processo aí de compressão. Então, quando chega no processo num ponto de pressão, tá, a válvula começa a se abrir e liberar os primeiros vapores, né, de fluido refrigerante em alta pressão, até que ela se abre, ó, totalmente, tá? Conforme o pistão vai subindo e começa o momento de escape, né? O momento de descarga, tá? Em que a pressão aqui da mola é vencida devido à pressão do interior do cilindro, tá? Até chegar no ponto morto superior. No momento que o pistão chega no ponto morto superior, né, finaliza o momento de escape, ou seja, todo o fluido refrigerante que estava aqui ele já escapou, tá? Ele já foi para fora aí do interior da câmara de compressão, e então o pistão começa a situação que ele chama de expansão, né? O processo que chama de expansão, que é a descida dele, tá? Então, no momento que ele desce, o que acontece? A pressão no interior do cilindro começa a diminuir e a mola que está aqui exercendo pressão sobre a lâmina de descarga, ela começa a empurrar a lâmina contra aqui a placa de válvula, tá? Então aí volta até que chega o momento aqui em que a pressão negativa começa a succionar, a puxar fluido refrigerante para o interior aqui da câmara de compressão, tá? Chega um momento em que o pistão
ele vai descendo e vai succionando o fluido refrigerante. É o momento aqui da aspiração, até chegar no ponto morto inferior e recomeçar todo o ciclo de refrigeração. Então o que a gente percebe? Que esse ciclo ele tem 4 processos e os 4 acontecem de maneira separada. Cada processo acontece de maneira separada. Tá? Então isso gasta, né, gera um gasto bastante de energia. Então o sistema alternativo ele acaba não sendo uma opção para sistemas de grande porte, tá? Pelo fato do consumo de energia ser muito grande, mas pelo fato dele ser um sistema simples, ele acaba sendo um sistema mais barato. Então ele consegue ser enviado para vários tipos de equipamento, principalmente da linha residencial. Por exemplo, os antigos aparelhos de splits, né, e os antigos aparelhos de janela, todos eles trabalhavam com compressor alternativo. Hoje você já não encontra mais sistemas de condensadores de ar residencial com compressor alternativo. Você só acha eles com compressor rotativo e com compressor do tipo scroll de maiores capacidades. Os sistemas de maior capacidade trabalham com scroll. Por quê? Porque conforme vai avançando aí a tecnologia desses compressores, né, vai encarecendo também aí o custo, né, desse compressor. Tá? Então esse é o sistema mais barato que tem, que é o sistema alternativo, mas também é o sistema que mais consome energia para realizar trabalho. Ele tem 4 processos e faz um de cada vez. Um compressor logo acima dele é o compressor rotativo. Tá? O rotativo ele já não tem mais uma válvula de sucção, uma lâmina de sucção, ele é o tempo todo aqui aberto. Tá? Ele já não tem mais um pistão, ele tem aqui um eixo excêntrico, ou até mesmo pode ser chamado de pistão, mas só que pistão rolante, né? Igual como a gente viu na apostila, né? Que ele chama de pistão rolante. Então ele não tem um sistema de pistão mesmo linear, né? Igual esse. Tá? Ele tem aqui um eixo excêntrico, tá? Ou um pistão rolante. Né? Continua tendo uma válvula de descarga. E aqui ele continua tendo o princípio dos 4 processos, né? Compressão, escape, expansão, admissão. Ele continua tendo os 4 processos. Mas por que esse compressor é melhor em relação ao alternativo? Primeiro porque ele já não tem uma peça. O fato dele não ter essa peça aqui, ó, que é a válvula de sucção, isso já diminui consideravelmente as perdas de pressões que tem no sistema de refrigeração. E as perdas de pressões acarreta justamente em consumo de energia. Aí, o fato dele já não ter uma peça, isso diminui no consumo de energia, como também isso diminui as chances do sistema ele gerar problema. Quanto mais peças móveis eu tenho no sistema de mecânico, mais as chances dessas peças se danificarem, tá? Então, pelo fato de eu não ter uma peça aqui no compressor rotativo, com isso ele já gera economia de energia, como também ele já minimiza as chances, né? Ele já mitiga as chances de gerar problemas mecânicos, só por conta que ele eliminou uma peça, tá? Que aí é a lâmina de sucção. E além disso ele faz, dos 4 processos, ele consegue fazer 2 ao mesmo tempo. Tá? Então, dos 4 processos, faz 2 ao mesmo tempo. Repara que no momento que está expandindo, ele está comprimindo. No momento que está escapando o fluido refrigerante, descarregando, ele está admitindo. Tá? Então, conforme o pistão vai girando, ele vai fazendo 2 processos ao mesmo tempo. Quais 2 processos? Então, no primeiro giro aí do motor, ele faz o quê? Ele expande e comprime. Ó. Então, conforme o pistão aqui, o eixo excêntrico, ele faz o movimento, ele vem de um lado e já está succionando o fluido refrigerante. Está descendo, está succionando, está subindo aqui, está girando, na verdade, né? Ele já está comprimindo. Está succionando, está comprimindo. Tá? Succionando e está comprimindo. E ao mesmo tempo que ele faz a descarga, né? Aqui do fluido refrigerante, ele também está fazendo aqui a admissão do fluido refrigerante. Tá? Então, dos 4 processos, ele consegue fazer 2 ao mesmo tempo. Então, com isso, com a mesma quantidade de energia, tá? Com a mesma quantidade de energia, ele consegue fazer 2 processos ao mesmo tempo.
tá? Diferente aqui do compressor alternativo, que ele precisa de uma quantidade de energia para comprimir, de uma quantidade de energia para descarregar, para expandir e para aspirar o fluido refrigerante. Claro que esse processo é bem rápido no interior do cilindro, tá? Isso daqui, com um exemplo, a rotação aqui do pistão chega de 3.200 a 3.600 rotações aqui por minuto, tá? Que ele faz aqui, os giros que ele faz aqui no interior do sistema, tá? Então aí a gente tem o compressor aí rotativo, mais eficiente, e um mais eficiente ainda do que o rotativo, a gente tem o compressor scroll, tá? No compressor scroll, eu vou ter já o princípio de... Os scrolls são caracóis, né? O princípio aí do compressor scroll, tá? São caracóis. Eu vou ter aqui um caracol, no caso um scroll fixo, e vou ter um caracol ou um scroll móvel, tá? Onde vou ter, não vou ter mais nem válvula de sucção e nem muito menos aí a válvula de descarga, tá? Vou ter aí, eliminei as duas válvulas e também não tenho mais um pistão, tenho caracóis. Um vai se mover e o outro vai ficar parado, tá? E eu vou ter aqui, ó, dois pontos de admissão do fluido refrigerante, por aqui e por aqui, tá? Então, aí, um é fixo e o outro é móvel. Conforme ele vai se movendo, ele vai gerando uma força centrífuga, e essa força centrífuga vai justamente succionando o fluido refrigerante para o interior dos caracóis, ó. E conforme o caracol vai se movendo, ele vai comprimindo o fluido refrigerante, até o fluido refrigerante chegar no ponto de descarga, tá? Então aqui eu vou ter as zonas, ó, que conforme o fluido refrigerante vai passando pelo interior dos caracóis, ele vai aumentando aí a pressão do fluido refrigerante até chegar no ponto de descarga, tá? Esse sistema, por não ter nem válvula de sucção, nem válvula de descarga, por ter dois pontos de admissão de fluido refrigerante, ele justamente é um sistema mecânico mais eficiente em relação aos outros dois compressores que a gente viu, tá? Então, ele acaba também tornando aí o preço dele bem maior do que em relação aos outros compressores. Uma das vantagens aqui é o compressor scroll, né? Bem parecido aí com o compressor rotativo, tá? Então aqui a gente tem a imagem, por exemplo, aí do rotativo, e aqui a gente tem a imagem do scroll, né? Os dois têm essa aparência aqui, ó, na vertical. A diferença é que o compressor rotativo, ele vai ter esse componente aqui do lado dele, que é um acumulador de sucção, tá? Que é justamente para impedir que fluido refrigerante na forma líquida adentre para o sistema mecânico, tá? Então isso daí é uma das características do compressor rotativo. O scroll não tem, tá? Ele precisa de um acumulador de sucção desse, mas é componente separado. O fabricante ou já instalou um componente separado, ou você em campo tem que instalar separadamente para evitar golpe de líquido no sistema mecânico do compressor, tá? Então aqui no rotativo ele tem esse que já vem de fábrica acoplado no compressor, esse acumulador de sucção ou acumulador de líquido, né? Se caso vier fluido na forma líquida, ele vai se acumular aqui no interior do acumulador de sucção, tá? O pessoal tem mania de chamar isso aqui de filtro, mas ele até tem um filtro, tá? Ele tem uma telinha, né, de filtro aqui, ó, mas essa não é a principal função dele, tá? Não é só chegar e filtrar, tá? Ele tem essa função de filtro também, mas tem principalmente a função aí de acumular sucção, acumular fluido refrigerante na forma líquida, tá? Para evitar golpe de linha compressor, como também tem aqui, né, um filtro, tá? Nesse componente, tá? Porque justamente aproveitando aí o espaço para evitar de que vá partículas sólidas, né, e adentre para o sistema mecânico. Uma vantagem em relação ao do scroll ao compressor rotativo é que no scroll você tem visor de óleo, que é o 8, indicado aqui pelo 8, e uma válvula de serviço de óleo, aqui o 7, válvula de serviço de óleo. Então nesses dois compressores você não consegue ver nível de óleo. Esse aqui é o Manerop, até consegue, porque é um compressor um pouco mais robusto, né, que é da refrigeração comercial. Na linha residencial mesmo não tem esse visor de óleo, tá? Esse aqui é um visor de óleo porque é um compressor alternativo do tipo hermético,
só que é da refrigeração comercial. Então ele é um pouco ainda mais caro em relação ao alternativo da residencial, que é os compressores da linha doméstica, né? Então, pelo fato dele ser um pouco mais caro, ele até vem com visor de óleo, tá? Mas os convencionais, os herméticos convencionais de bebedouro, freezer, refrigerador e dos antigos condensadores de ar não vinha o visor de óleo, tá? E também não vinha válvula de serviço para troca de óleo. Isso aqui vem, ó. Por quê? Porque é da refrigeração comercial. Na linha residencial não tem. E o rotativo também não tem. Não tem como você fazer aí a troca de óleo, né, desse compressor, tá? Não tem como fazer a troca de óleo, como também não tem como fazer, não tem como você saber o nível de óleo. Diferente aqui do compressor scroll, né? No compressor scroll você consegue ver o nível de óleo e consegue também fazer ou a substituição ou completar a carga de óleo que vem no compressor. Então isso aí é uma vantagem, tá, do sistema scroll. Na climatização a gente vai começar a ver compressores scroll normalmente a partir de 44.000 BTUs a gente já vê os compressores scroll, 44, 48.000 BTUs. Tá? E na refrigeração comercial é mais comum também a gente ver aí os compressores scrolls, tá? Porque eles são compressores bem mais eficientes em relação aos rotativos, aos alternativos. Tá? São compressores bem mais eficientes. Bem, sobre compressores, né, é isso. A matéria de fundamentos, como a gente comentou, é só para ter uma visão geral, tá, dos componentes. E conforme for passando as matérias, a gente vai conhecer mais sobre as características de cada compressor também e de cada componente do sistema. Tá? Isso daí é só uma visão geral. Tá? Fundamentos é só uma visão geral sobre quais compressores que é utilizado na área de refrigeração e como é o princípio de funcionamento deles.